vierem à tona, né? Bom, eu queria dizer também que o economista, hoje economista-chefe do BTG, Mansueto Almeida, ele deu uma declaração, numa entrevista essa semana, que eu achei muito importante trazer aqui para vocês. Uma pessoa perguntou a ele: uma eventual queda dos juros do Federal Reserve pode aumentar a pressão para o Banco Central brasileiro fazer o mesmo? Mansueto disse o seguinte: mesmo que o Fed aumente os juros, a pressão sobre o Banco Central aqui vai continuar. Em todos esses países, nos Estados Unidos e na Europa, a taxa de juros é menor do que a inflação esperada para o ano. Ouçam o que ele está dizendo, por favor, eu vou repetir, viu? Em todos esses países, Estados Unidos e na Europa, a taxa de juros é menor do que a inflação esperada para o ano. Estamos falando de juro real negativo ou próximo de zero. No Brasil, a expectativa é de juros reais de quase 8%. Ora, meu Deus, não é preciso ser inteligente para entender que a taxa de juros brasileira está além do que deveria. Não é preciso muita inteligência para concluir isso, viu? Que a taxa de juros brasileira está além do que deveria. Bom, essa semana foi uma semana agitada. No fim de semana que passou, a BlackRock, segundo o Financial Times, estaria pensando em fazer uma oferta para a aquisição do Credit Suisse, depois negada pela BlackRock. E no decorrer do final de semana que passou, o UBS, banco também daquele país, acabou fechando a compra do rival Credit Suisse por 3,25 bilhões de dólares. 3,25 bilhões de dólares. O anúncio foi visto como um grande passo para a estabilidade das finanças internacionais. Um colapso descontrolado do Credit Suisse traria consequências incalculáveis para a Suíça e, consequentemente, para o sistema financeiro internacional. Obviamente, a Europa seria tragada primeiro, mas isso contaminaria o mundo inteiro. Poderíamos ver um efeito sistêmico a partir deste episódio. A crise de 2008 nos ensinou, com o Lehman Brothers, que esse tipo de crise tem um ritual para ser seguido. Então, é preciso evitar a falência de um banco de grandes proporções, porque o contágio é inevitável quando isso acontece, né? Por conta disso, vimos logo na segunda-feira o Tesouro dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu elogiando o acordo entre o UBS e o Credit Suisse, né? A Janet Yellen, que é secretária do Tesouro dos Estados Unidos, o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, elogiaram os anúncios das autoridades suíças para apoiar a estabilidade financeira global. O BC da Suíça vai fornecer uma garantia de liquidez de 100 bilhões de francos suíços, cerca de 108 bilhões de dólares, para dar suporte ao negócio que deve ser concluído até o fim do ano. Então é isso, quer dizer, nós já vimos esse filme lá atrás, em 2008, com Lehman Brothers, e acreditamos que as condutas tomadas até aqui estão sendo coerentes com o que foi aprendido no passado. O passado serve para que a gente aprenda. É isso que a gente entende. O passado serve para que a gente aprenda, não é verdade? Então é isso que a gente precisa perceber. Bom, o que eu queria também dizer sobre a Oi nesse final de semana é que ela entrou oficialmente, né, na sua nova recuperação judicial. O escritório Arnoldo Aldi seguirá como administrador judicial, além de ter o apoio da K2 Consultoria Econômica. Vamos lembrar que o escritório Arnoldo Aldi ganhou muito bem, né, durante essa crise aí de recuperação judicial primeira da Oi, né?
A determinação é que todo e qualquer ato de constrição de contas das recuperandas com finalidade de garantir execuções fiscais a determinação é que todo e qualquer ato de constrição de contas das recuperandas com finalidade de garantia de execuções fiscais de valor acima de 20 mil compromete e põe em risco a viabilidade do plano de recuperação judicial. Portanto, a Oi está aí sob a proteção, novamente, da justiça. Em 5 dias, desde o início desse novo processo, a Oi precisava entregar ao Ministério Público a sua lista de credores, a relação de bens onerados por propriedade fiduciária e leasing e descrição de negócios jurídicos com credores, dentre outros. No prazo de 15 dias, deverá apresentar propostas de honorários e deverá responder a ofícios e solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos. Com a decisão do juiz Fernando Viana, fica encerrado o processo da primeira recuperação judicial, iniciado em 2016. Alguns incidentes serão transferidos para a segunda recuperação judicial. Então, a primeira RJ foi finalizada oficialmente pelo juiz. Pendências daquela primeira RJ foram transferidas para o âmbito desta segunda. A empresa precisará publicar um edital com resumo do pedido do devedor, a decisão no deferimento da RJ e a indicação de que a nova lista de credores estará no site da própria Oi no administrador judicial. Ministério Público, Fazenda Federal, Estadual e Municipal e Anatel deverão ser intimados também para serem ouvidos aí com relação a essa nova RJ da Oi. Então, mais um pouco aí de notícias dessa nossa querida novela, não é verdade? A novela mexicana a essa altura do campeonato. Seguiremos abordando e estudando este caso, porque eu entendo que daqui a gente tira muitas e importantes lições para a nossa vida enquanto investidor. Não é? Eu acho que é isso que a gente precisa aprender sempre. Um inscrito do canal, o Hugo, ele me mandou uma mensagem. Realmente, alguns grandões se beneficiaram antecipadamente disso tudo. Muitos estavam comprando papéis devido ao sucesso que seria após a RJ. No rumo contrário, os grandões operavam vendidos, todos os pregões, rios de dinheiro que os pequenos acionistas davam para esses caras que tinham uma bola de cristal. Nós tínhamos como parâmetro os PowerPoints que, pelo visto, foram feitos carinhosamente e exclusivamente para os pequenos investidores. Olha, Hugo, comungo da sua sensação, do seu sentimento. Essa é uma investigação que a CVM deveria estar fazendo. Vamos acompanhar, porque o pedido foi feito pelo Instituto Empresa, nós interagimos com ele nesse sentido, para apurar essas movimentações que consideramos atípicas, né? E que merecem uma boa investigação, porque aquele vídeo do André Jacuski, de dezembro do ano passado, nos mostra que ele sabia o que ia acontecer. E isso me parece óbvio com relação a esses investidores de bola de cristal que você coloca aqui, que sabiam também o que ia acontecer. Então, eu acho que vale sim, claro, uma boa investigação, viu, em relação a isso, e espero que isso possa ser realmente apurado. Muito obrigado a todos pela presença, né? A seleção de empresas de março, nós divulgamos 2 relatórios. Em fevereiro já tínhamos produzido um material com cenários macroeconômicos. Agora, em fevereiro, fizemos isso. Em março, foi o segundo mês da seleção de empresas deste ano, né, deste novo ciclo. Nós produzimos 2 relatórios falando sobre o Ibovespa, falando um pouquinho sobre o momento da nossa bolsa, falamos sobre consolidação e procuramos também mostrar um conjunto de ativos
que estiveram em meu portfólio em 2022 e que seguem neste ano de 2023. Em abril, a gente vai continuar os nossos estudos. Se você já é assinante, já deve ter recebido os nossos relatórios, ou recebido via e-mail, ou acessado pelo Nutror. Algumas pessoas não conseguiram acesso pelo Nutror, receberam por e-mail. E a gente vai manter essa dinâmica caso a gente não consiga resolver esse ajuste aí na plataforma. Por outro lado, as pessoas que ainda não são assinantes da seleção de empresas, façam isso. Vale a pena, R$360. É como se você gastasse R$1 por dia para ter acesso aos nossos estudos, que são um filtro que permite você eliminar esse excesso de ruído que você vê aí na mídia e nas redes sociais, para que você possa construir estratégias com mais tranquilidade, entendendo para onde caminham os cenários, quais são as probabilidades mais efetivas de acontecerem, e assim você poderá tomar decisão com mais segurança. Então, vale sim a pena fazer a nossa seleção de empresas. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.